Que diria ele se visse esse infeliz perto de si? Lamentá-lo-ia, o consideraria como um doente bem miserável e lhe estenderia a mão. Não podeis fazer isso em realidade, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir seu espírito durante alguns instantes, que deve ainda passar sobre a vossa terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração, se orardes com fé. Ele é vosso próximo como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Elizabeth de França. Então, meus queridos, eu convido a todos vocês, primeiro, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa sala espiritual. Virtual. Desculpa. Eu convido vocês para nós fecharmos os olhos, inspirarmos fundo, sentindo o ar, entrando nos nossos pulmões, nos conectando com este momento, gratos pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma semana para ouvirmos sobre os ensinamentos de Jesus e dos espíritos benfeitores. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos envolve esta noite e pedimos que intua o nosso irmão Regis na mensagem que vai nos trazer hoje. Pedimos também que os benfeitores espirituais amparem e protejam a nossa amada Casa Luz Eterna e a todos os trabalhadores da Seara Espírita. Em especial, rogamos que auxiliem os nossos queridos que estão na presidência do Luz para seguirem sempre no caminho do bem. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, equipe espiritual da nossa casa. Eu apresento a vocês, então, o nosso irmão Regis, que vai nos falar hoje sobre a Gênese. Que assim seja. É contigo, Regis. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Um grande abraço para o meu amigo Homero, pelo convite de estarmos aqui reunidos e conversarmos sobre a doutrina espírita e principalmente os 5 livros de Kardec. Nós vamos falar hoje no livro da Gênese, no capítulo 11, com o título Raça Adâmica. Quando Allan Kardec propôs a escrever esse capítulo, ele estava ligado no conceito adâmico, que é referente a Adão. Porque na Bíblia traz no Velho Testamento que a história, a origem da humanidade, sai de Adão e Eva. Mas quando ele começa a perceber que fica um pouco estranho essa história, porque vamos tentar imaginar que se Adão e Eva fossem os primeiros habitantes da Terra, ficaria quase impossível criarmos 7 bilhões de habitantes em 6.000 anos, porque a era cristã começa há 6.000 anos atrás. Então, Kardec resolve fazer um estudo mais aprofundado e começa, então, a buscar, dentro da analogia e dentro do gênero humano, compreender esse fator. Se Adão é o principal, o primeiro habitante da Terra, ele começa a fazer a primeira pergunta: e onde é que veio o negro? Porque se Adão é judeu e branco, como é que surgiu o negro? Mesmo um branco, pegando o sol todos os dias, 365 anos, ele vai ficar moreno, mas jamais negro. Porque negro tem traços peculiares à raça negra. Cabelos, pele
e principalmente nariz e dentes, que é peculiar à raça negra, e não tem no código genético dos brancos, porque a gente começa a perceber, então, que Adão não é o primeiro habitante. E dentro desse processo, averigou-se que a raça negra existe um tecido particular que fica na subcutâneo que dá origem à cor negra, porque todo o negro é igual ao branco, em todos os sentidos, em células e órgãos. A única diferença é esse particular tecido que fica no subcutâneo, que dá a cor negra. Então, esse já é um diferencial que não estava dentro de uma ideia adâmica e de Adão. E quando Kardec começa a fazer essa averiguação, ele começa a averiguar que a cultura judaica cristã, 6.000 anos atrás, ela começa a fazer a origem do seu povo. Então, muitas vezes, as pessoas levam um conceito de que o primeiro habitante, o primeiro ser é Adão, mas é dentro de uma cultura judaica, na sua história. Porque temos que lembrar que, no Oriente, a prevalência da Igreja Católica, raiz da Igreja Católica é o judaísmo, porque Jesus era judeu, então os primeiros cristãos primitivos eram os judeus, e aí formaram, então, a Igreja Católica. Os evangélicos e luteranos também vieram da raiz judaica, mas isso é no Ocidente, porque no Oriente já existem outras religiões. Mas o conceito que foi estudado de Kardec é vindo de Adão. E ele começa a perceber que também cronologicamente não fecha os dados. Porque se a era cristã, o judaísmo, tem 6.000 anos, que advém da criatura humana do planeta 6.000 anos, como é que se explica que a China tem 30.000 anos? Ela já existia há muito mais tempo do que a própria raça de Adão. E a Índia, 3.000 anos antes da era cristã. Isso quer dizer 9.000 anos. A Índia já com a sua cultura, com seus Vedas, já estava lá com a sua formação. Então a gente começa a perceber que a cultura judaica cristã, ela traz o seu histórico. Então Kardec vem abrindo esse horizonte, demonstrando que Adão é uma história da Judéia, da judeus, e os outros têm a sua própria história. E Kardec, quando vai se aprofundar, ele percebe que existe 3 raças primárias: brancos, negros e mongóis. Esses são os originários, os verdadeiros donos, vamos dizer assim, os primeiros habitantes da Terra. Brancos, mas vindo dos primatas, que são os mamíferos inteligentes, os negro, e os mongóis, dando a origem à raça branca oriental. Porque se a China já estava 30.000 anos atrás, ela não tem um salto, como se fosse explicar, que viesse de um outro ser e se transformasse na raça oriental, que a origem é os mongóis misturando com os brancos, saiu a origem asiática. Então, a história da humanidade, ela é uma mistura de 3 raças que não é advinda de Adão, que ela está já sendo trabalhada há muito mais tempo. E nisso, então, Kardec vai trazendo essas informações da raça adâmica para que a gente pudesse esclarecer e retirar, porque a Gênese, como diz o título, é a origem. Então, ele está trazendo esse texto para que a gente pudesse entender que nós não viemos de Adão, mas a cultura judaica sim. Mas como é que se processa, então, todo esse laboratório de criaturas humanas, de seres, porque dentro daquela época, há mais de 50.000 anos, nós ainda éramos primatas.
Ainda seres das cavernas, com pouquíssimo conhecimento, vivíamos nas cavernas, recém estávamos descobrindo o fogo, as pedras como mecanismo de defesa e de cortar alimento, ainda vivíamos no sentido de matar, caçar, e não tinha compreensão ainda da morte, e vivia dentro dos instintos primitivos, que era comer, dormir, se reproduzir e viver. E é dentro desse viver, dentro da parte psicológica, do medo, porque o medo do desconhecido é o que fazia com que eles se agrupassem, que eles se defendessem, que eles fossem grupos em caça para a sobrevivência do seu grupo. Que conforme foi passando os anos, esses grupos foram crescendo, foram aumentando, mas essa raça dos primatas, ela tinha uns códigos genéticos muito inferiores do que são hoje. Vamos dar uma pausa. Nós vamos adentrar agora no livro Caminho da Luz, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, para que a gente possa realmente entender o que aconteceu nesse processo antropológico de Kardec, quando vai apresentar a Gênese, a raça adâmica. Na constelação de Cocheiros, que ela fica mais ou menos a 42 anos-luz do planeta Terra, nessa constelação tinha Capela, um planeta chamado Capela, que ela alcançou um patamar de evolução do planeta. Estava já dentro do mundo de regeneração e estava indo para o novo progresso daquele mundo, só que existia um grande entrave dentro daquele planeta, porque existiam muitos habitantes ainda ligados às consciências do mundo de provas e expiações. Lembrando, na classificação de Allan Kardec, quando ele apresenta mundo primitivo, mundo de provas e expiações, mundo de provas e expiações é a predominância do mal, e no mundo de regeneração, o equilíbrio, bem e mal. Mas Capela já estava saindo do mundo de regeneração, mas o que fazer com esses milhões de espíritos que não queriam evoluir, que estavam enraigados ainda muito ao egoísmo e o orgulho? Então começou um processo de saneamento no planeta de Capela. Mas como esse sistema de cocheiro fica dentro da nossa galáxia, não dentro do nosso sistema solar, mas dentro da nossa galáxia, então começou a procurar-se um lugar para que pudesse ser encaminhado esses milhões de espíritos. Então houve uma reunião planetária aonde foi com o encontro desses seres crísticos para decidir para onde seria levado esses espíritos. Aí onde entra Jesus, porque o planeta Terra estava em formação, estava na equação do mundo primitivo, e ele precisava dar um salto quântico dentro da evolução da criatura humana, genealógica e genética do planeta. Então, Jesus, dentro dessa reunião, se compromete em receber esses habitantes vindos de Capela. Quando esses habitantes começam a se aproximar do planeta Terra, aonde eles não estavam ainda vinculados dentro do sistema solar, mas muito próximo, então uma egrégora de espíritos de luz reúne esses milhões de espíritos e vão apresentar o planeta Terra como a sua nova morada. Mas Jesus salienta que é um planeta primitivo, é onde o planeta ainda vivia do alimento dos animais, matavam os animais para se alimentar, eles ainda tinham o processo da marcha um contra o outro, que seria as guerras de aniquilar a criatura humana contra outra criatura humana. E ainda muito arraigado, muito forte, o egoísmo, o orgulho e a vaidade.
Então, o planeta Terra, naquela época, era o local ideal para receber aqueles espíritos, porque nós temos que fazer uma pequena abertura de parênteses. Estes exilados de Capela, eles estavam vindo de um mundo já findo de regeneração. Isso quer dizer que eles tinham muito conhecimento. Eles já estavam muito à frente da nossa cultura de hoje, mundos cibernéticos, de plataformas digitais, tudo isso, aviões e energias nucleares, eles já estavam muito à frente. Só que eles iam reencarnar num planeta primitivo. Iam começar tudo de novo. E aí, nessa foi a oportunidade que Jesus ofereceu a esses habitantes para que eles pudessem recomeçar o seu trabalho evolutivo. Tiveram oportunidade em Capela, mas não aproveitaram as oportunidades que foram oferecidas a esses habitantes, então ofereceram, e Jesus recebeu-os com muito bom agrado, porque iam auxiliar esses milhões de espíritos e, ao mesmo tempo, ia auxiliar a Terra. Lembrando que Jesus é o nosso governador espiritual, e quando se desprendeu da partícula do Sol para a partícula do Sol, quando começou a construção do planeta Terra, desprendendo do planeta Terra uma partícula que foi criada, a Lua, para que pudesse organizar o magnetismo da Terra, Jesus já era um espírito de luz, já era um espírito puro. Por isso que nós chamamos ele de governador espiritual, porque desde a origem, desde o início do processo onde Deus encaminha para que ele pudesse cuidar desse processo de criação do planeta, Jesus já estava no comando, junto com uma equipe espiritual de engenheiros, aonde foram trabalhando através de bilhões de anos até chegar no momento que nós estamos vivendo hoje. Então, Jesus é o nosso representante maior do planeta Terra, porque ele sabe tudo, como foi, tudo o que aconteceu, e como se aconteceu, e como se faz. Por isso que ele é o nosso representante maior, o nosso irmão maior, porque ele tem esse grande conhecimento. Então, quando Jesus recebe esses milhões de espíritos, e ele se apresenta a eles, com a sua humildade, com seu carinho, ele apresenta o planeta com todas as dificuldades que eles iam enfrentar, mas ele garante a sua presença na Terra para auxiliar aqueles irmãos na sua escalada evolutiva, para que, quando alcançasse os patamares alcançado, que era o mesmo de Capela, eles poderiam retornar para a Capela. Eles teriam, então, condições, etapas, quando chegassem no final, eles teriam o direito de retornar à sua terra-mãe, que é o planeta de Capela. Então, esses espíritos, quando vieram, eles não vieram de bom agrado. Eles não vieram felizes e contentes, vamos para o planeta Terra, vamos povoar o planeta Terra, porque quando eles viram os habitantes cavernas, e eram os primatas com pelos e garras, mas já caminhavam de pé, rudimentar a sua inteligência, eles sabiam dos percalços que iam enfrentar, porque seriam aqueles corpos humanos que eles iam revestir o seu espírito. Então, houve muita revolta desses espíritos, porque eles não queriam reencarnar na Terra, mas não tinham escolha. Então, quando começa a se aproximar do planeta Terra, eles começam, então, a preparar-se para dar continuidade nas equações genéticas dos primatas, que são os mamíferos inteligentes, começando uma modificação de códigos genéticos. Lembrando que esses espíritos trouxeram esses códigos genéticos, mas precisou de milhões de anos para começar a modificação dos códigos genéticos desses seres primatas até chegar no Homo sapiens. Foi no processo chegando esses códigos genéticos, foi caindo os pelos,
foi diminuindo os dentes, os ombros foram diminuindo, os braços foram encurtando, as pernas foram se alongando, o conhecimento começou a tomar conta. Então, esse processo da evolução humana foi porque esses espíritos vieram nos auxiliar. Se esses espíritos não tivessem vindo para o planeta Terra auxiliar e deixássemos a sua própria evolução desde os primatas, nós ainda estaríamos quase no final do mundo primata, porque não houve uma interferência espiritual, que podemos dizer uma genética espiritual, para auxiliar nessas codificações. Então, onde houve um grande salto da organização estrutural humana, aonde chegamos no Homem Sapiens. Quando chegamos no Homem Sapiens, aonde nós começamos a receber o livre-arbítrio, começamos a ser responsáveis pelos nossos atos. Mas lembrando, no início, como éramos muito simples, não tinha o conhecimento, o livre-arbítrio também não era grande. O livre-arbítrio era ou eu mato ou eu morro, ou eu descanso ou eu durmo, ou eu caminho ou como uma fruta. E assim, com o desenvolver dos anos, a inteligência também foi se desenvolvendo. Mas o que aconteceu exatamente quando esses espíritos de capela aprumaram-se e começaram a reorganizar as condições dos habitantes da Terra? Lembrando, nós tínhamos os negros, os brancos eram os primatas e os mongóis, os mongoles lá da Mongólia. Então, nós tínhamos 3 raças primárias. Então, eles começaram a adentrar-se muito mais nas raças brancas, aonde a raça branca teve uma divisão de 4 grupos. Esses grupos foram delineando, porque quando veio esses milhões de espíritos, eles também já eram divididos por grupos, por afinidades, por ideologias, por simpatias. Então, esses grupos foram se encontrando através de milhares de anos, reencarnando, e eles foram se identificando e foram amontoando esses grupos. E esses grupos, então, o primeiro, que é os árias, que eles são os indo-europeus, que ficaram na parte superior da Europa, o Egito, que trouxe todo o conhecimento, eles eram os mais desenvolvidos intelectualmente. Tanto que o Egito, toda aquela parte do norte da África e o outro lado do rio, teve um desenvolvimento muito grande, porque eles eram muito inteligentes e eles começaram, então, a trabalhar. E aí nós temos no próprio fato histórico as pirâmides, as cidades, porque todo aquele manancial de informações que era muito antes da era cristã. Porque quando a era cristã, Moisés foi tirar o povo judeu que era escravo do Egito, Egito já era uma grande cidade. Então, quer dizer que Egito estava há muito tempo já crescendo. Que os árias, que era dentro dessa cultura judaica, que ela ficou muito mais lá em cima, onde ficaram os druidas, aquela parte toda do norte da Europa, e Israel, aonde era um povo que já cultuava desde a sua origem o monoteísmo. Eles acreditavam no Deus único, eles trabalhavam em cima desse Deus único, mas esse grupo era muito vaidoso e muito arrogante, porque eles acreditavam que eram superior a todas as outras raças. E quando chega a última raça da linha dos 4, que é na Índia, aonde esse grupo de espíritos trazia uma problemática de ego quando vieram de capela, que era a divisão de castas, aonde os brahmas e os dalits não se cruzavam. Até hoje a Índia vive esses percalços, porque os brahmas são seres especiais e os dalits não são nada. São a ralé,
são pessoas que trabalham para limpar o chão, limpar as latrinas. Então, assim, é a condição humana que eles acreditam até hoje. Já melhorou bastante. Esses conceitos de castas, a nova geração está trabalhando em cima disso para eliminar esse conceito de castas, tanto que os casamentos são arranjados para não perder a linhagem, e assim, então, esse processo. Essas 4 raças que vieram dentro da origem primatas branca, foi desenvolvendo esse processo. Os mongóis foram produzindo o Oriente, trazendo toda aquela cultura que está lá na China, no Japão, na Indonésia, toda aquela parte oriental, ela é toda trabalhada pelas raças primárias mongóis. E a África toda da raça primária negra. A América, como ela não era descoberta, não era povoado ainda, levou muito tempo para que as raças pudessem chegar lá. Elas também vieram das descendências dos árias, que era a raça branca europeia, indo-europeia. Então, meus amigos, quando esses espíritos começaram a reencarnar, eles deram um grande up no planeta Terra, auxiliando no código genético, porque saiu do homem das cavernas, do primata, e chegou no Homem sapiens, o homem atual. Se nós estamos na condição de Homem sapiens, mais ou menos 7 a 8 mil anos. Nós somos muito jovens, quase que bebê dentro da história molecular e genético, porque 8 mil anos, 30 mil anos atrás, começou o processo dos mongóis. 50 mil anos, quando chegaram os Capela. E o planeta tem 7 bilhões. Não fechamos nem 1 milhão ainda de anos de vida, de criatura, de vida humana na Terra. Animais, sim, temos mais tempo. Mas de homens, muito pouco tempo. Então, esse processo começou a desenvolver, auxiliando o nosso processo. Tanto que agora nós já estamos enxergando o mundo de regeneração e o próprio código genético dos homens está modificando. Lembram, há 10 anos atrás, mais ou menos 10, 11 anos atrás, quando Filomeno de Miranda nos apresenta a obra Transição Planetária, aonde nos apresenta um grupo de espíritos não vinculados à Terra, mas que vieram auxiliar a Terra para que pudessem sair do mundo de provas e expiações e adentrar-se no mundo de regeneração. Esses espíritos de Alcyon, que estão muito mais evoluídos do que nós, os seus códigos genéticos também já estão num processo muito mais elevado do que o nosso, e esses espíritos já estão reencarnando desde 1970. E nós estamos começando a perceber que o próprio corpo humano já está sofrendo essas transformações. Hoje, nós já percebemos que o siso não é mais necessário, tanto que retira-se os sisos, porque dentro da dentição ele não tem mais função. Nós começamos a perceber que os homens e as mulheres começaram a perder seus pelos, porque era uma descendência primata, e depois dessa evolução dos códigos genéticos, nós já estamos diminuindo a quantidade de pelos. As nossas condições de formas está aumentando, porque nós éramos o padrão de 1,65 m, 1,70 m, hoje nós já estamos do 1,75 m a 1,78 m, o padrão mundial. Então, está aumentando a estatura do homem. Porque nós temos que compreender, se é sempre o mesmo código genético, não tem como ele aumentar, só se existe uma interferência ou um novo código genético que vai auxiliar no desenvolvimento para que comece o novo processo genético das criaturas. Então, nós já estamos começando a visualizar que o mundo de regeneração está se aproximando. Mas quando esses exilados de Capela começaram a trabalhar, viver dentro do nosso planeta, todas as culturas sempre tinham uma predominância de cultuar os deuses. Nessa cultuação dos deuses de D minúsculos,
porque eles acreditavam nessas formas, nessas condições mais evoluídas, e próprio Jesus enviou muitos emissários e mensageiros para trazendo esta mensagem às criaturas humanas, que eram muitos exilados de capela. Um pequeno parênteses. No Livro dos Espíritos, na pergunta 115, quando pergunta a origem, e eles respondem: nós fomos criados simples e ignorantes. Mas, na questão 120, se eu não me engano é 120, ele pergunta quando? E aí os Espíritos nos respondem: não sabemos e não temos compreensão para entender quando fomos criados. Porque Jesus disse: o meu Pai trabalha até hoje. Deus está constantemente trabalhando, criando mundos, galáxias, planetas, estrelas. Então a gente começa a compreender que a gente não tem noção quando fomos criados. Pode ser que a gente tenha vindo de capela, pode ser que não, pode ser que a gente tenha sido criado neste planeta mesmo, lá no início do mundo dos primatas, e quando o nosso primeiro corpo, a nossa primeira indumentária carnal foi os primatas, não sabemos. Mas a gente sabe que está num processo evolutivo. E o Egito foi o primeiro povo, a primeira colônia a alcançar os patamares evolutivos e já retornaram para Capela. Mas muitos espíritos ficaram muito afinizados com o planeta Terra e ficaram auxiliando, estão aqui ainda auxiliando na construção e no desenvolvimento do planeta Terra. Mas, infelizmente, nós temos ainda milhões de espíritos contra Jesus. Porque muitas vezes nós estudamos e temos lido na nossa literatura espírita que existem grupos de espíritos que não são simpatizantes a Jesus. Alguns passaram pelas cruzadas e foram mortos, os mouros, os judeus, e todo aquele processo, porque a Igreja Católica fez aquela carnificina com todos aqueles que não entendiam que a Igreja Católica era soberana. Mas existia já há muito tempo espíritos muito mais revoltados contra Jesus, porque eles entenderam que foi Jesus que tirou eles do planeta de Capela e trouxe para cá. E por isso que Jesus disse: eu irei pessoalmente ao planeta para demonstrar toda a tarefa do meu Pai, mostrando o caminho, como é que se chega. Porque se nós formos analisarmos, meus irmãos, Jesus já era um espírito puro. Quando ele veio na Terra, ele poderia ter nos dado um salto quântico gigantesco, porque ele poderia falar sobre a energia nuclear, ele podia falar de muitas coisas, porque ele já sabia que existe, e que existirá outras coisas que a gente nem tem a concepção da inteligência para saber o que é. Então, quando Jesus veio, o que ele veio nos ensinar? O amor. Porque é o único jeito de evoluir, é o amor. Porque o amor muito raciocinado não trabalha. O amor com muita bondade conquista, mas não aprende. Então, o equilíbrio do intelecto e do moral, onde o amor, através da caridade, vai conquistar a si mesmo o benefício de compreender que, através da tarefa da caridade, nós vamos entendendo o processo evolutivo de cada criatura humana. Por isso que Jesus veio à Terra para exemplificar o amor. Ele sabia que o amor apregado na raça de Israel, porque Israel era a única cultura daquela época monoteísta. Os arianos, os celtas, eram politeístas. A Índia e o Egito, politeísta. Então, ele precisava vir numa raça que cultuava um Deus único. E a raça mais necessitada, porque ela era mais orgulhosa. Ela acreditava tanto que os mensageiros foram trazendo que o Messias chegará numa carruagem de fogo, aonde libertará o povo judeu. Em nenhum momento foi dito isso. Foi a interpretação dos homens que eles eram muito arrogantes, acreditando que eram seres, a raça superior. Então, por isso que eles disseram que eles foram os primeiros habitantes.
a raça adâmica na sua gênese, e Kardec foi estudar e aprofundar e nos apresenta que a raça adâmica, Adão e Eva, não são os primeiros habitantes, mas Jesus veio trazer e demonstrar pelo caminho do amor, porque ele disse a grande frase: na casa de meu pai há muitas moradas. Ele estava dizendo a todos que aqui é uma morada, mas existe milhares, bilhões de estrelas, planetas, galáxias e orbes que têm vida. Só não sabemos que tipo genético existe nesses planetas, qual é a vida que existe lá. Então, Jesus apresenta a todos os capelinos que há muitas moradas na casa de meu pai. E aí a gente começa a aprender que, fazendo um pequeno leitura de que como nós estamos evoluindo, porque há 2000 anos, aqueles espíritos que estavam com Jesus, quase todos já alcançaram patamares evolutivos. João, que era o apóstolo de Jesus, vem na função de Francisco de Assis. O traidor Judas termina no seu trabalho evolutivo depois de várias reencarnações, como Joana d'Arc. Outros trabalhadores, próprio Joana de Andes, que era a Joana de Cusa, também estava com Jesus, já é um espírito evoluído. Allan Kardec também esteve na presença de Jesus, onde ele era o gladiador-chefe que ficou com o manto de Jesus. Ele também conviveu com Jesus e nos trouxe a doutrina espírita. Por isso, meus irmãos, é um fato que o processo evolutivo da criatura humana acontece. Eu posso não querer, eu posso ficar estagnado, mas o processo vai acontecer. Então, por isso, meus amigos, o processo evolutivo em direção do mundo de regeneração está chegando. E nós estamos sendo convidados, porque se a gente não for convidado, nós vamos para um planeta primitivo. É a última oportunidade, meus irmãos. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque pode ser que a gente não ganhe o passaporte para o mundo de regeneração e sejamos que nem os exilados de capela, encaminhados para planetas iniciais, que é o mundo primitivo. Então, meus amigos, fica o convite. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Renova-se, trabalhe com amor, progrida, trabalhe, ame e perdoa. Como são as palavras da nossa amiga de Paulo de Tarso, trazendo a Abigail essas informações. Trabalha, ame, espera e perdoa. Essa é uma das 4 palavras que nós devemos usar todos os dias, meus irmãos, porque a gente não sabe o que vai acontecer, as provas da vida muitas vezes são difíceis, mas não insuportável, porque ninguém carrega a cruz que não pode carregar. Chico Xavier nos diz que Deus é tão bom, mas tão bom, que ele não permite que a gente pague todas as nossas dívidas em uma encarnação. Ele nos oferece boletos de várias prestações para que a gente possa ir liquidando pouco a pouco. Porque Deus nos ama. Ele não quer o nosso mal, mas ele quer que a gente cresça. Como filhos da sua criação, a gente aprenda, viva e cresça e evolui. Muito obrigado a todos pela companhia e por ouvirem um pouco do Evangelho de Jesus e da nossa Gênese de Kardec. Muito obrigada, Regis. Muito obrigada pelas tuas palavras tão esclarecedoras. Tu podes fazer a nossa prece de encerramento do trabalho de hoje? Sim. Então vamos lá, meus amigos, aos queridos irmãos encarnados e desencarnados, rogamos ao Pai Maior. Muito obrigado. Muito obrigado por estarmos ainda neste planeta, de provas e expiações, mas trabalhando com resistência. Por isso rogamos a Ti, Mestre Jesus, nos ampare, nos dê força, resistência, humildade, compaixão sobre nós mesmos e ao próximo, para que a gente possa trabalhar com dignidade, com honradez,
com humildade, para que a gente possa compreender as nossas mazelas, as nossas dificuldades, mas sem a ideia do vitimismo, mas com resistência. Por isso, amigos benfeitores, protetores dos nossos lares, dos nossos centros espíritas, rogamos sempre as suas proteções, para que possam nos encaminhar, nos auxiliar na nossa caminhada, que possam nos intuir coisas boas e benéficas, retirando de nossos pensamentos as ideias errôneas, malignas e trevosas. Nos fortaleça, Mestre Jesus, para que possamos ter um final de semana e a semana seguinte de muita paz, de muita luz e de muita boa vontade. Que o Evangelho seja a nossa palavra e as nossas mãos em ação sobre todas as criaturas humanas. Muita luz, muita paz a todos. Que assim seja.